Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite para quem tá chegando. Vamos se acomodando, sentando, prestando atenção que daqui a pouco vai começar a nossa live. Boa noite, senhoras e senhores. Deixa eu baixar o som aqui que tá alto pra caramba. Pronto. Boa noite, senhoras e senhores, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem já está chegando aqui para bater esse papo com a gente. Ó, o Jason já chegou. Lopo, meu querido Lopo, chegou. Mitrevelin, seja bem-vinda. Anderson, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Elaine. Grande Alain, não vai passar no YouTube não, a gente vai passar aqui no Instagram, talvez depois eu suba pro YouTube, mas não vai passar direto no YouTube não. Recantante, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui se o Dr. Alan Borges já chegou aqui para começar o nosso bate-papo, mas enquanto isso eu vou começar a adiantar para vocês algumas coisas aqui. Antes de mais nada, amanhã, enquanto vocês estão convidando pessoas aqui, supondo eu que vocês estão convidando mais pessoas, estão clicando no coraçãozinho que tem aqui embaixo e clicando nessa setinha que tem aqui embaixo também, convidando mais pessoas para fazer parte dessa live. Então, supondo eu que vocês estão fazendo isso agora, a partir de agora, isso significa que no mínimo, depois que vocês fizerem isso, vai entrar pelo menos uma pessoa aqui. Então, se agora tem 7 pessoas, pelo menos vão ter 14 pessoas daqui a pouco, no mínimo, se vocês estão fazendo isso. Então, enquanto vocês clicam aí para convidar mais pessoas, enquanto vocês clicam no coração para estar atraindo mais pessoas aqui para o nosso bate-papo que a gente vai ter hoje falando sobre o raio-x do curso sobre nova medicina germânica, porque é algo tão valioso. Foi mais uma descoberta aí que eu fiz no mundo das terapias, né, para entender como funciona o corpo, a mente, essa relação corpo e mente, e fiquei realmente apaixonado. Mas eu queria trazer para vocês porque poucas pessoas conhecem o que é a nova medicina germânica. Vocês vão ver o quão é fabulosa essa ferramenta, esse mundo da nova medicina germânica, porque realmente é estudo e é muito interessante. Antes de mais nada, supondo eu mais uma vez que vocês estão convidando pessoas aí para fazer parte da nossa live, muito bem, já está chegando mais pessoas, estão quase chegando aí na proposta que eu acabei de fazer para vocês, de dobrar o número de pessoas e chegar no mínimo 14 pessoas aqui, beleza? Então, baixar mais um pouquinho o som. Aproveita e me digam se vocês estão ouvindo minha voz bem, se o som está muito alto, se eu preciso baixar mais o som que vocês estão ouvindo da música, eu preciso de baixar mais a minha voz ou vice-versa. Me fale aí, me dê esse feedback aí que daqui a pouco eu vou chamar o nosso queridíssimo Dr. Alan Borges, grande mestre Alan Borges. Vocês vão ver o quanto esse cara sabe da nova medicina germânica. E então, amanhã a gente vai ter uma live também com o querido Marcel. Ele me convidou para fazer uma live. Ele que trabalha, ele é socorrista, trabalha na SAMU, ele trabalha lá na linha de frente lá com o pessoal do SAMU, ele é enfermeiro e também é hipnoterapeuta, e me convidou para fazer uma live para falar sobre a necessidade de quem trabalha na linha de frente, dos próprios terapeutas, do profissional que precisa também de terapia, dessa necessidade que os profissionais também precisam de terapia. Então vai ser amanhã às 9 horas. O tema da live é: todo profissional de saúde necessita de terapia. Então amanhã às 9 horas já temos esse bate-papo também já marcado com vocês. E já estamos com 13 pessoas na live, então vamos clicando. Cadê os coraçõezinhos? Eu não estou vendo o coraçãozinho subindo aqui, pessoal. Beleza? Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar para vocês sobre o curso de a nossa formação de hipnose não verbal completa agora, que o curso está muito maior. O curso é exclusivamente de hipnose não verbal, que vão ser 2 dias.
certo? Vão ser 2 finais de semana em Salvador, 4 e 5 de setembro, com técnicas de hipnose não verbal do Giancarlo Russo, do grande mestre Giancarlo Russo, técnica de mesmerismo e fascinação que eu aprendido com várias pessoas, entre eles o Fernando Liberal e outras pessoas também. A gente vai aprender sobre toque de Charcot, só que a gente vai aprender muito mais que isso. Vai aprender sobre o mundo não verbal. O que é que está nesse mundo não verbal? As microexpressões faciais, a linguagem corporal, a comunicação não verbal. A gente vai ver muita coisa com relação a isso, pistas oculares. A gente vai ver o mundo da comunicação não verbal, da linguagem corporal. Beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu ver aqui se o Dr. Alan já chegou. Enquanto eu vou convidar o Dr. Alan, vocês já convidam mais pessoas aqui para chegar. Olha lá, o Dr. Alan pode já estar aqui. Ele vai chegando aqui, eu vou baixando mais o som. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos que estão chegando aí por agora. Boa noite, Dr. Alan Borges. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Estou sim. Te ouvindo e te vendo. Beleza. Muito bom, bom te ver. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, essa é realmente revendo, nos revendo, apesar de a gente não se conhecer ainda pessoalmente, mas estamos sempre nos vendo, sempre batendo papo. É verdade. E até já tá batendo uma saudadezinha quando eu te vejo. Pô, quanto tempo que a gente não se vê? É isso mesmo. Pois é, doutor, você é muito sempre bem-vindo. Tão bom, né? O bate-papo é sempre muito legal, né? Então vale a pena. Com certeza. Com certeza. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E dessa vez, para a gente agora falar um pouco também sobre o nosso curso, né? Que na verdade o seu curso da Nova Medicina Germânica, o sentido biológico das doenças, onde você abrange. São 4 dias, não é isso? São 4 dias de curso. Então, o curso é bem abrangente, a gente vai entender melhor como funciona a Nova Medicina Germânica. Eu nem quero falar aqui, porque eu quero deixar para você contar melhor essa história e até para explicar melhor como é que acontece essa iniciação, né? Antes de começar realmente o curso presencial da Nova Medicina Germânica, né? Que tem esse semi-presencial, tem esse preparo antes para a pessoa entender como funciona e tomar a decisão dela, que na verdade ela não vai mudar de ideia, porque é uma coisa incrível, é contagiante, o mundo da Nova Medicina Germânica. Eu sou um cara muito cético para várias coisas, mas por conta disso também eu pesquiso muito, e a Nova Medicina Germânica foi mais um recurso que abriu a minha mente por conta de identificação com coisas que eu já pesquiso, muito congruente com as coisas que eu já pesquiso. Mas, sem mais delongas, eu vou deixar para você, Dr. Alan Borges, fazer as honras aí e começar a discorrer sobre como vai ser o nosso curso de Nova Medicina Germânica, o sentido biológico das doenças, e o curso semipresencial também. Boa noite, seja bem-vindo. Com a palavra, Dr. Alan Borges. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Então, é um projeto que, né, nós estamos juntos nisso aí, montar aí a primeira turma na Bahia, né? Estou ansioso para isso, né? Acho que vai ser muito legal poder levar esse conhecimento, né, para o pessoal daí, não só, mas para todos que realmente querem participar do curso, né? E como que funciona, né? Eu acho que é importante. Hoje a gente tem a formação completa no conceito do que existe de mais atual no conceito da Nova Medicina Germânica, né? E foi o que você disse. Eu escuto isso ao longo aí de mais de 10 anos ministrando, né, os cursos da Nova Medicina Germânica, que realmente para muitas pessoas acaba sendo um divisor de águas, né? Tamanho o encantamento, né, por esse conhecimento, uma vez que traz explicação para muitas coisas que às vezes a gente vê, né, você aí na sua prática, na sua experiência como hipnoterapeuta, enfim, como, né, terapeuta integrativo, holístico, enfim, tudo isso que, né, faz parte dessa nossa jornada de trabalho, de dia a dia, tudo aquilo que a gente acredita, né? Muitas vezes a gente não tem explicações para muitas coisas que estão acontecendo, né? Eu digo assim, um exemplo, o momento que nós estamos vivendo de pandemia, que muitas pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, e o conceito da Nova Medicina Germânica explica com muita clareza, né? Muito daquilo que as pessoas não conseguem compreender, né? Então, realmente é um conhecimento que transforma, né? E eu digo sempre isso, às vezes os alunos me perguntam, né, quando estão no curso, Alan, quando que eu vou usar isso daí, né? Eu falo, eu não consigo ter uma vida sem esse conhecimento. Eu falo, eu uso o tempo todo, né? Porque eu falo assim,
ele ultrapassa a questão do ambiente clínico ali dentro do consultório, né? É realmente um conhecimento para a vida. Então, eu falo assim, por muitas vezes na minha vida profissional, e você também, nós buscamos técnicas, né? Eu acho que as pessoas buscam muito isso. Ah, uma técnica para isso, uma técnica para aquilo, uma técnica de hipnose, uma técnica de manipulação, uma técnica energética, enfim, né? Mas a germânica, para mim, ela está num conceito muito mais amplo. Por isso que nós nunca foi definido a germânica como uma técnica. Então, há um equívoco, né? Quando as pessoas, às vezes, colocam a germânica como uma técnica. Ela é um conhecimento. Eu acho que isso é importante. Olha lá, a Bia falando, ó, foi um conceito, o curso mais transformador da minha vida, né? Então, veja, uma terapeuta, a Bia é consteladora, é enfermeira, trabalha com um monte de coisas e justamente, através desse conceito, pode compreender muito desses fenômenos que acontecem, mas principalmente compreender a nossa vida. Você falou um ponto importante aí, porque assim tem muitas pessoas, para quem nunca teve nenhum contato com nenhum tipo de terapia, qualquer coisa nova sempre traz essa coisa, essa coisa nova, nova descoberta, mas para quem já está na terapia, não é qualquer coisa que vai convencer a pessoa. Então, quando a gente vê um relato de um terapeuta que já trabalha com várias coisas, vê assim que tem coisa aí interessante para adentrar. É fato, porque muito, né, desses conhecimentos, vamos chamar assim, né, que às vezes as pessoas classificam mais como esotérico, alguns chamam de que não tem comprovação, outros dizem, é charlatanismo, enfim, né, tudo aquilo que talvez foge um pouco da curva ou de um parâmetro que talvez seja aceito pela grande maioria, as pessoas têm essa falsa impressão de que não há comprovação ou que não tem absolutamente nada, né, que realmente justifique o porquê eu vou utilizar aquilo, né? Então, quando a gente olha, se a gente fosse olhar a germânica como uma técnica, eu falo assim, você reduzir o conceito a um modelo prático, enfim, e não é isso. O conceito realmente da nova medicina germânica é justamente algo que explica a origem de todas as doenças, de um outro ponto de vista, uma forma que talvez a maioria das pessoas que realmente estão no curso, talvez nunca tenham olhado dessa forma, né? E a gente diz que uma das coisas mais importantes é justamente essa quebra de paradigma, né? É uma quebra de crença muito grande, porque uma das crenças que nós temos, na minha concepção, que é equivocada, é a própria crença do que é saúde e o que é doença. Né? Então, todos nós profissionais ou terapeutas, né, a gente criou ou trouxe um parâmetro que foi embutido em algum momento ao longo da história ou foi transformado ao longo da história por uma série de interesses que nós sabemos, né? E isso, quando você entra nesse conceito, já talvez seja uma das grandes quebras de paradigmas que você tem. E tudo isso a gente explica, né? Vamos falar um pouquinho aqui para o pessoal na live. Mas, então, quando eu olho por esse lado, não tem como eu separar a minha vida pessoal da minha vida terapêutica quando a gente fala disso. É uma única coisa. Então, isso é uma aplicabilidade realmente que serve para todos os processos. Então, se você me pergunta, eu utilizo todos os dias com os meus pacientes, mas utilizo no meu casamento, utilizo na forma como posiciono com os meus filhos, com os meus pais, com a minha família, entender os meus amigos, entender, sei lá, uma reunião em que um se posiciona de um jeito, outro se posiciona de outro. Então, a característica comportamental, o que está por trás de cada um, né? Então, isso traz uma sensação de leveza, uma sensação de não julgamento, de compreensão do processo. Então, isso é muito legal. Né? Então, a primeira coisa importante é isso, né? É não colocar a nova medicina germânica, apesar do nome, como um conceito técnico, né? Então, diante desse processo, a partir disso daí, você me pergunta, quem pode compreender, quem pode saber sobre isso? Né? A partir do momento que é um pensamento sobre o que é saúde e o que é doença, todos são convidados a ter essa compreensão. Então, a gente diz assim, todos são bem-vindos. Porque não importa qual é a terapia que você faça, a partir do momento que você compreende isso, a terapia ela entra nesse processo. Então você, imagine assim, né? Eu gosto de deixar claro uma definição que eu acho que cabe muito bem no conceito da nova medicina germânica, uma correlação que eu faço, ela é mais ou menos assim. Então, são mapas, né, extremamente científicos, porque não existe absolutamente nada que é dito que não foi comprovado. Tá? Então, tudo foi comprovado, tudo foi documentado, tudo está, para quem gosta de imagem,
tem as imagens para poder ver. Para quem gosta de filosofia, tem a filosofia. Para quem gosta de fisiologia, tem a fisiologia. Então, absolutamente tudo foi documentado, foi catalogado, foi mensurado, enfim. Então, é um modelo, sim, totalmente capaz de ser comprovado aquilo que acontece diante do que nós estamos enxergando, né? E esse modelo, ele é um modelo integrativo. Por quê? Porque ele integrou a manifestação física ou comportamental com a história de vida da pessoa. Então, o que isso é legal? Quando nós falamos muitas vezes de sentimento ou emoção, é difícil, né, Alex? Ou não existe uma ferramenta para você mensurar ou quantificar isso daí. E é por isso que muitas pessoas não acreditam ou não dão importância, né? Eu falo assim, igual amor, é igual fé, é igual... Não tem como isso daí. Então você não vai ter esse parâmetro, né? Só que o que o Hammer fez, que foi o médico que estruturou esse modelo, né? Ele nunca gostou de dizer que ele descobriu esse modelo, porque não é um modelo que foi descoberto, que é um modelo da natureza. Então, se existe, quem criou foi o Criador. Simplesmente ele olhou isso acontecendo e fez as investigações para compreender por que isso acontecia, né? E através de muita análise, escutando a história de vida das pessoas, analisando exames, a manifestação física, a manifestação comportamental, todos esses processos, ele chegou a essa conclusão, a essa fundamentação de um modelo que descreve as diferentes fisiologias da nossa vida, que é a fisiologia que te mantém em um estado de saúde e a fisiologia que te mantém em um estado que nós poderíamos chamar aí de doença, que lógico, isso ao longo do processo muda, mas é assim que as pessoas conhecem, então por isso nós utilizamos o termo doença no primeiro momento. E se não começar falando de doença, as pessoas não vão entender nem do que a gente está falando, para depois a gente explicar melhor o que é a doença, o que é que significa essa doença. Tem um textozinho, uma frasezinha aqui do Dr. Hammer que eu queria ler para você discorrer um pouquinho sobre essa frase, pode ser? Beleza, olha o que a frase diz. Todas as enfermidades têm um significado biológico especial. Antes considerávamos que a mãe natureza era falível e que cometia erros constantemente, levando a degenerações, crescimentos tumorais malignos sem sentido, etc. Agora podemos ver, enquanto as vendas caem de nossos olhos, que somente eram nossa ignorância e orgulho a única estupidez em nosso universo. Cegos, trazemos para nós essa medicina sem sentido, sem alma e brutal. Cheios de assombro, podemos agora entender pela primeira vez que a natureza tem uma ordem. Isso já sabíamos. E que cada coisa que acontece na natureza tem um propósito em um âmbito maior. E que os eventos que chamamos de enfermidades não são alterações sem sentido, que têm que ser reparados. Podemos ver que nada carece de significado. Nada é maligno e nem está enfermo. Essa é a quinta lei biológica, né? Lindo, né? Bonito. E é exatamente isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão das leis biológicas que fundamentam esse conceito, e esse é justamente o que define a quinta lei biológica, a quinta essência, né? Por quê? Porque hoje, se você recebe um paciente no seu consultório, eu trabalho com muitos pacientes com câncer, qual paciente chega no consultório hoje e diz assim, doutor, eu sei qual é o sentido do meu câncer, eu sei porque ele está em mim. A maioria das pessoas chegam dizendo, esse dia eu atendi uma paciente, ela falou assim, eu imaginava que o câncer era de pessoas ruins. E agora, como ela nos considera uma pessoa ruim e está com câncer, veja como cai um padrão de crença, né? Então eu considerava que o câncer só acometia pessoas que... E hoje eu estou com câncer, né? Então sempre existe essa falsa impressão, primeiro, né? De que a doença tem um senso de bom e ruim, e que automaticamente, a partir desse senso de bom e ruim, ela deve ser combatida. Então, veja, é uma mudança, só por essa frase que você citou, só por isso daí a gente já ficaria um dia todo fazendo quebra de paradigmas, quebra de crenças. Agora, Alex, imagina o seguinte, como que um modelo desse seria rentável? Se nós entendêssemos que a doença ela é uma resposta do organismo para se adequar em relação a algo que ele está recebendo, e que da mesma forma que você entra no processo de doença, você pode sair do processo de doença desde que você modifique o mecanismo causador, e que você, como paciente,
é peça fundamental para a mudança desse processo. Então você imagina o seguinte, isso proporcionaria ao organismo, o que nós que estamos falando de terapias naturais, é um termo que para nós é muito fácil de ser compreendido, que é colocar o organismo no caminho da autocura. Agora, autocura não traz lucro, não traz rentabilidade. O que curar não é um processo, ainda mais quando a cura pode estar no próprio paciente, pode estar na própria chave que ele mesmo pode mudar. Então, isso daí, criar essa possibilidade das pessoas poderem assumir autonomia diante dos processos e participarem, foge completamente do que nós reconhecemos como modelo de saúde e doença. Em que dentro do modelo de saúde e doença, o paciente na posição da doença, coloca a doença dele na mão de alguém para que esse alguém assuma a responsabilidade de cura dele. Então, veja, então, já é uma quebra muito grande, porque todos aqueles que um dia se sentiram tão importantes para poder curar os outros, vão compreender que a maior parte dos pacientes que nos procuram já estão num processo de cura. Isso é interessantíssimo. Porque você imagina o seguinte, né? Quando nós estudamos a lei das duas fases de uma doença, isso é um conceito extremamente importante da nova medicina germânica, que é a segunda lei biológica, né? O que ela descreve? Ela descreve basicamente como cada parte do nosso corpo responde diante de um estímulo proveniente do sistema nervoso autônomo. Ou seja, o nosso corpo, a todo momento, está respondendo de acordo com o que ele recebe. Então, imagine o seguinte, nós temos dois pontos fundamentais que diferenciam basicamente o foco do estudo da germânica do foco do estudo da maior parte das áreas da saúde. Então, quando nós somos profissionais da área da saúde, isso é muito interessante. Você está lá estudando, né? Independente do que você faz. Você estuda, por exemplo, nos livros de fisiologia, nos livros de anatomia. O que você estuda ali? Você estuda um corpo perfeito. Você estuda um corpo que funciona, igual quando eu estava estudando, por exemplo, eu sempre lembro de um aluno meu que estudava muito fisiologia articular, essas coisas, sabe? Movimento. Então, estudava lá, por exemplo, no Capand, e ele gravava tudo, os movimentos, e ele chegava tal, né? E eu, como osteopata, né? Quando você olha um livro, o que o cara fez? O cara pegou um joelho, pegou lá o fêmur com a tíbia, analisou o fêmur e a tíbia e viu o movimento do fêmur e da tíbia e disse, é assim que o fêmur se comporta. Tá bom. Só que a hora que eu coloco o pé, a hora que eu coloco o quadril, a hora que eu coloco uma tensão vinda de uma víscera, a hora que eu coloco um desabamento de pé, aquele joelho já não tem mais aquela biomecânica que o livro descreveu. Então, o paciente, quando ele chega para nós, ele chega nesse estado. Então, basicamente, eu vou ter que analisar o comportamento daquela articulação diante do todo. E aí não se reproduz, na 99% dos casos, não se reproduz o que o livro diz. E assim Sim. também é o funcionamento do nosso dia a dia. Porque o que acontece? Quando foi se estruturar o conceito da nova medicina germânica, foi tentar observar como o corpo, como a fisiologia corporal, ela ocorre diante de situações que desequilibram o nosso corpo. Então, se eu olhar e falar assim, pô, é legal você compreender o funcionamento normal. Porque justamente quando você enxerga algo diferente daquilo, você chamaria de um funcionamento anormal. Então, o que a medicina tradicional fez? Todas as vezes que eu estou num funcionamento que não está coerente com aquilo que eu determinei como normal, eu chamo isso de doença. Mas isso é muito interessante. Porque a gente precisa compreender que nós vivemos em um sistema dinâmico. Nada é estático. Nada é estático. Né? Se eu entro em uma situação de hiperestresse agora, se eu estou em um dia ruim, se eu fizer um teste de glicemia, a minha glicemia vai dar alterada. Se talvez eu mensurar o meu hormônio tireoidiano naquele momento, ele pode estar alterado. A minha pressão vai estar alterada. Então, o que acontece? O nosso corpo sempre está tentando buscar uma mudança na fisiologia para tentar se adequar a algo.
Sim. Mudar aquilo ali por uso, por exemplo, de uma substância que tenta levar o corpo para um outro estado, sem modificar o parâmetro causal, não faz o menor sentido. Então, o que a nova medicina mostra? Que esse novo estado, que condiz com essa frase que você citou, belíssima, do Hammer, esse novo estado não precisa ser visto como doença. Ele pode ser visto como um estado em que o organismo está tentando se adequar a uma necessidade externa. E é isso que nós temos que tentar entender. Porque o que acontece, Alex? Se você olhar o seguinte, eu gosto de fazer uma relação, por exemplo, e é muito fácil a gente observar isso daí, só que o que é interessante? O que as pessoas gostam de passaram a chamar de doença, eles chamaram de doença. O que eles não consideram doença, eles acham normal. Então, eu vou dar um exemplo. Se você for para academia e começar a pegar mais peso, uma célula muscular, para ela poder sofrer um processo de hipertrofia, ela vai ter que se multiplicar. Concorda comigo? Esse é o princípio da hipertrofia, né? Então, por que essa célula multiplicou? Porque eu tive uma exigência externa que colocou o meu organismo em um estado de sobrecarga. Porque se você for lá na academia, vamos imaginar que você aguenta pegar 10 quilos. E todo dia você pegar 10 quilos, você não vai ter um processo de hipertrofia muscular. Para você hipertrofiar, você vai ter que pôr 12, 15, 20, 50 e automaticamente isso desperta no organismo a transição da fisiologia normal para a fisiologia especial, que nós chamamos que é a fisiologia de sobrevivência. Qual que é a sobrevivência, meu amigo? Você colocou mais carga e agora eu tenho que me adequar diante dessa carga. Então, aquele músculo precisa estar mais forte para poder suportar a necessidade externa. Concorda comigo? E isso vai gerar uma multiplicação de células que, quando nós olhamos isso, é considerado normal e foi chamado de hipertrofia muscular. Ok. Quando você, por exemplo, vai lá e sobrecarrega a mucosa do seu estômago, qual a diferença de um comportamento de uma célula muscular, ok? Para uma célula da mucosa estomacal? Nenhuma. Não há diferença. Toda célula em situação de hiperestresse, ela pode sofrer duas coisas. Isso é regra. Ou ela sofre o processo de apoptose, que seria uma necrose. Vou te dar um exemplo. Uma úlcera nervosa. Sim. Então, veja. Todo mundo, o médico da minha clínica, o gastro da minha clínica, ele dá esse diagnóstico todo dia. Úlcera nervosa ou gastrite nervosa. Só que quando eu vou conversar com ele de emoção, ele fala, não, isso aí eu não acredito nisso. Mas você está dando o diagnóstico disso. Ok? Ou uma célula sofre um processo de divisão celular. Isso é regra. Uma célula, o comportamento dela diante de hiperestresse, ou ela necrosa o cérebro e faz um buraco, ou ela cresce o suficiente e se divide ao meio. Imagine o seguinte, um músculo fazendo isso é normal, chamado hipertrofia muscular. A mucosa estomacal fazendo isso é anormal e é chamado de adenocarcinoma gástrico. Então veja, 2 pesos, 2 medidas. Para um eu chamei de câncer e para o outro eu chamei de hipertrofia. Só que o mecanismo fisiológico foi o mesmo, só que um sobrecarga muscular e o outro sobrecarga visceral. Então, o que o conceito da nova medicina germânica foi mostrar? Como cada célula do corpo, de acordo com uma derivação embriológica, que é a terceira lei biológica, o desenvolvimento embriológico do corpo, como cada célula se comporta de acordo com o estímulo que ela está recebendo externamente. Esse estímulo, ele ocorre por quê? Porque nós não vivemos em constante harmonia. Não tem como o meu organismo ficar constantemente funcionando na fisiologia normal. Por que isso, Alex? Porque nós vivemos o tempo todo, e assim é toda a natureza. Não existe leão que dorme sossegado.
Você acha que um Exato. leão passa 30 dias da vida dele sem entrar num confronto? Ele precisa confrontar para ganhar território, ele precisa confrontar para ganhar a fêmea, ele precisa confrontar muitas vezes pela presa, e assim é a natureza. Agora, Perfeito. isso é muito interessante. O que é a doença? O que chamaram de doença? A doença ela surge a partir do momento que há uma manutenção dessa fisiologia. E isso é importante. Porque se você me perguntar o seguinte, Alan, sair de uma frequência cardíaca de 80 e ir para uma frequência cardíaca de 120, um cara correndo, acontece isso. Perfeito? A saída desta fisiologia para outra fisiologia é uma fisiologia de sobrecarga. Por isso que o corpo reagiu. Porém, no momento em que eu paro, ela volta. Então, entrar e sair não vai gerar uma doença. Mas o que tem acontecido de acordo com o padrão de vida que nós estamos tendo? As pessoas entram, e você como hipnoterapeuta sabe muito bem disso. Primeiro, a pessoa entra. Segundo, ela não tem consciência de que entrou. Porque uma coisa é comum a todos esses conceitos. Nós estamos falando de respostas não conscientes. Ok? Isso é importante. Uma vez que ela entra neste processo, aciona-se um piloto automático. E aquele leão que um dia correu para fugir do seu inimigo ou para atacar a sua presa, ele continua correndo mesmo sem o inimigo e sem fome para poder atacar a presa. E essa pessoa não tem a mínima consciência disso. Porém, o organismo dela, que vem recebendo esse impacto, vai se ajustando a isso. Vamos imaginar que esse ajuste seja lá da mucosa estomacal da pessoa. E a cada impacto, aquele grupo de células precisa se readequar a este processo. E a longo prazo, essa estrutura ela vai se modificar. Como que ela pode se modificar? Ulcerando, multiplicando, inflamando, produzindo mais ácido, gerando uma hipercloridria, diminuindo o ácido, gerando uma digestão mais lenta. Eu não sei, mas ela pode modificar. Para cada um desses processos, a medicina tradicional dá um tipo de classificação. E esse tipo de classificação é o que nós chamamos de doença. Então, se eu tenho uma hipercloridria e isso altera a acidez do meu estômago, eu posso chegar lá e ter um diagnóstico de refluxo, de gastrite, por exemplo. Se ele gera uma necrose na parede do meu estômago, eu vou ter um diagnóstico de úlcera gástrica. Se ele gera uma multiplicação de uma célula da mucosa do meu estômago, eu vou ter um diagnóstico de um adenocarcinoma. Se a minha digestão ficou mais lenta, eu vou ter um diagnóstico de digestão lenta. E para cada um desses processos, existe uma dita solução. Porém, essa solução, ela sempre serve para apagar o incêndio. Mas ela nunca encontra a origem do incêndio. Então, é um processo completamente diferente. Então, o conceito da germânica diz assim, nós reconhecemos o incêndio, porém não nos satisfazemos apenas com a ideia de apagar o incêndio. Porque muitas pessoas estão pagando com a vida a tentativa de apagar um incêndio. Porque quando o cara identifica o câncer como algo ruim, a pessoa morre fazendo quimioterapia, mas morre lutando com a ideia de que tem algo ruim dentro dela e ela precisa acabar com esse algo ruim. Talvez não seja assim. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão há 10, 15 anos com câncer e não morreram. E também não se curaram, mas entenderam que aquele processo, como essa frase que você disse e citou muito bem, do Hammer, que aquele processo não tinha nada de maligno, nem nada de benigno. Simplesmente aquele processo era coerente com uma necessidade de vida daquela pessoa. E você sabe muito bem que muitas pessoas não podem mudar a necessidade de vida. Exatamente. E talvez se eu não possa mudar essa necessidade de manter a vida nesse estado, achar a melhor forma de viver assim pode ser a grande chave da sua vida. Mas, se na minha crença limitante não é possível viver assim, então eu acabo com a minha vida tentando viver sem isso. Será que esse é o melhor modelo? Né? Então, quando a gente fala desse conhecimento, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. E ele, além de dar um norte para a minha conduta terapêutica,
Porque eu, como terapeuta, uma vez que eu também não enxergo mais o mal, o bom, o ruim, consigo entender o que está por trás, eu mudo completamente a minha abordagem, né? Isso é muito interessante. E o próximo passo é você mudar, sem dúvida nenhuma, a sua perspectiva de vida. O olhar que você tem também em relação à doença, a sua própria doença e a doença dos pacientes, e como você enxerga o próprio conceito de vida. Por isso que é muito mais amplo, e nós não podemos reduzir isso a um conceito técnico, porque não é técnico. A técnica ela é desenvolvida pelo terapeuta. Você, por exemplo, através das ferramentas que você tem, quando você pega o conceito da nova medicina germânica e olha para todo esse processo, você pega as ferramentas que você tem e fala, eu, Alex, com meu recurso de hipnose, com o meu recurso de acupuntura, com as minhas técnicas energéticas, como que eu posso auxiliar esse paciente ou esse sintoma que esse paciente apresenta a trazer conforto e, ao mesmo tempo, encaminhar esse processo para que ele possa achar um ponto de equilíbrio, sem enxergar isso como algo ruim. Então, muda completamente, né? Então, isso é fascinante. E é por isso que passa a fazer muito sentido para nós, profissionalmente, isso daí, e muda completamente a forma com que a gente Muda, enxerga muda, tudo isso. muda assim, de verdade, porque eu tenho clientes, como eu trabalho muito com a linha, eu gosto muito da linha não verbal, mas também trabalho com a linha ericksoniana, que tem muita vez de trabalhar com metáforas. E quando a pessoa traz o sintoma, que eu começo a entender o que está acontecendo, o próprio sintoma eu já uso para fazer metáfora, para fazer transformação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes um problema que está na perna é porque aquela incapacidade dela. Então eu uso toda essa história já voltada para dentro da nova medicina germânica, assim, casa muito bem, casa muito bem. Uma coisa que você falou, a nova medicina germânica, você considera ela não a técnica, não a ferramenta, mas sim um conhecimento. Eu achei interessante essa definição. Que quando perguntaram o que é nova medicina germânica, então é um conhecimento. Perfeito. E isso é interessante porque quando você olha, por exemplo, tanto é que, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é pegar esse conhecimento e construir terapias utilizando esse conhecimento a favor do paciente ou a favor da nossa própria vida. Mas a terapia, ela está pautada a partir de outras ferramentas que nós vamos trazendo para esse processo. Então, não existe um modelo terapêutico. Então, a pessoa que busca isso daí, porque ela acha que no final existe uma forma de tratar, uma forma de abordar, não existe. Ela simplesmente obtém esse conhecimento e, a partir deste conhecimento, ela busca ferramentas que ela tem através da sua vida profissional mesmo, de técnicas, ou de instintos, de insights, de experiências, não importa. Né? Eu falo assim, quantos processos terapêuticos surgem numa mesa de bar? Perfeito. Quantas reflexões, entende o que eu estou querendo dizer? Até numa informalidade, não é isso que eu estou querendo dizer. Uma mãe que chega para um filho e usa a frase ideal, por exemplo, no momento de dor de um filho, essa frase foi totalmente terapêutica. Se ela acolheu a dor do filho, qual a técnica que ela usou? Qual universidade ela cursou para aprender uma técnica de acolhimento no momento? Não existe isso. Mas se ela tem consciência do processo que está acontecendo com o filho, a posição dela muda. E a mudança da posição entra em caráter terapêutico. Não é isso? Exato. Então, Perfeito. isso é importante. Então, assim, o que é terapia? Né? Então, a gente também tem a falsa impressão de que terapia é construir um modelo terapêutico. Não sei. Talvez um abraço seja terapêutico. Um sorriso é terapêutico. Né? Para uma pessoa que está com baixa autoestima, um blush, um batom e um rímel é a melhor terapia? Qual é a terapia? Não entende o que eu quero dizer? Para outro, talvez quebrar os espelhos de casa seja a melhor terapia, porque você não vê. Então, é isso que eu quero dizer. Assim, então, a partir do momento que eu sei qual é a sua dor, ou o que está por trás da sua dor, eu posso, igual você falou assim, chega um paciente para mim com uma dor no joelho. Antes eu olhava a dor no joelho como uma dor no joelho. Eu tentava buscar todas as possibilidades do joelho doer. Hoje, quando eu olho uma dor no joelho,
eu entendo que aquela dor no joelho traz uma história muito mais profunda do que somente uma dor no joelho. Aquela pessoa que tem uma dor tensional no pescoço, ela traz uma história muito maior. Aquela fibromialgia, meu Deus, ela é uma história de vida. Não é só uma Isso. fibromialgia que eu vou falar assim, toma esse antidepressivo que melhora. Tudo bem, eu sei que melhora. Mas melhora o quê? Se não mais que o seu sintoma. Então, Exato. isso Olha, é importante. eu peguei um caso de gagueira há pouco tempo, e assim, ele achou impressionante como assim a minha abordagem foi completamente diferente do que estava acontecendo com ele. Porque eu fui nítido, né? Gagueira tá ligada à questão emocional, tá ligada à ansiedade. Sim. Não tem história. Não tem história. E o cara tava assim, tava passando por fonoaudiólogo e tudo mais. E o cara, fonoaudiólogo não é ruim. Vai fazer bem para você. Mas não é a fonoaudiologia que vai fazer você deixar de cigarro, cara. Não é. E, Precisa quebrar cara, um padrão, né? exato. Tipo assim, ele sabia, ele tinha noção de que tinha a ver com alguma coisa do passado, mas ninguém, quando ele chegou para ser atendido, em nenhuma esfera de atendimento que ele buscou, relacionou isso e mais do que isso, mostrou que ele mesmo pode mudar. Que ele não depende, não é um remédio que vai fazer ele mudar, que é aquela coisa que vai fazer ele mudar, que é ele mesmo que ele vai buscar a ferramenta para fazer a mudança. Cara, eu abri a mente, assim, o cara, quando terminou a terapia, assim, terminou, ele ficou um Desculpa pra mim, tempão sem gaguejar. Depois ele começou a ficar Alex. nervoso, começou a querer voltar ao estado de problema, a lembrar, aí começou a gaguejar um pouco, mas ficou um tempão sem gaguejar. E ele mesmo ficou impressionado com isso. Né? No outro dia, até a namorada Sim. dele ligou para mim para agradecer. Com uma sessão. Né? Com uma sessão, porque Exato. acalmar a simpaticotonia, né? Acalmar a ansiedade, né? Que é fruto Exato. disso tudo. E acaba sendo abordado até mais simples do que anos que ele já passou fazendo, gastando dinheiro com Muito terapia. mais. É verdade. Você sabe por que, que me fascina o conceito da germânica? Você imagina você chegar numa UTI e você vê um paciente em coma que não pode se expressar e por pequenos sinais e sintomas você conseguir saber exatamente o que ele está sentindo. E conseguir dar para o outro sem que o outro peça aquilo que ele realmente necessita. Isso é Sim. fascinante. Isso é fascinante. Porque se você hoje entrar, por exemplo, a gente fala muito disso, tem, né? Se você entrar numa UTI e olhar e simplesmente ver o grau de diurese de um paciente, o quanto de xixi ele está fazendo, isso determina completamente como ele está se sentindo naquele momento na UTI. Então, sem que ele tenha consciência nenhuma desse processo. E um simples ato, talvez, de eu mudar um detalhe, que pode ser a forma com que eu chego, a forma com que eu converso com o paciente. Porque se você for observar, Alex, como as pessoas estão muito focadas na doença, isso é uma característica do nosso modelo, infelizmente, do nosso modelo de saúde e doença. Eu até considero, eu falo muito isso daí, né? O nosso modelo de saúde e doença devia ser um modelo só de doença. Porque ninguém estuda como deixar a pessoa saudável. A maioria estuda como tentar tratar a doença, mas tentar Pois tratar a é. doença não é igual a te devolver saúde. As pessoas têm um equívoco muito grande de imaginar essas duas coisas. Por exemplo, eu fui lá e trouxe conforto para o seu, né, eu aliviei a sua fibromialgia porque te dei um antidepressivo. Maravilha. Eu te devolvi a saúde? Lógico que não. Você continua doente sem sintoma. Veja que louco, né? Exatamente. Eu sou doente sem sintoma. Assim como eu tô com a dor, eu tomo, por exemplo, um corticoide, é a mesma coisa tirar a dor com a mão. Só que isso recuperou a lesão do meu tendão? Não, muito pelo contrário. Fez com que o seu tendão ficasse ainda mais lesionado, porém você não tem dor. Aí é uma Exato. coisa. Então, É o né? que acontece Então, também assim, no processo de hipnose. As pessoas irresponsáveis que isso, tiram a dor com a hipnose, e aí tira a dor da mesma pessoa, mas coisa. não tira o problema. Aí piora muito mais a situação. Exato. Né? Para aquele momento do show, do teatro, foi legal. Só que você liga amanhã para casa da pessoa e ninguém vê o amanhã. Porque não foi um processo transformador. Foi um processo Exatamente. inibitório daquele momento. Isso tudo bem, é interessante, mas realmente não transforma toda aquela questão mais profunda do processo, entendeu? Então, justamente, você falou isso daí sobre a importância do sintoma.
como esse mapa ele já determinou o que está por trás de um sintoma, uma vez que eu identifico aquilo, eu consigo estar mais próximo do que realmente está acontecendo com o paciente. Mesmo que o paciente não tenha consciência, e provavelmente ele não vai ter consciência do que está acontecendo, nós estamos falando de algo não consciente, porque são respostas naturais de sobrevivência, eu posso atuar sem que ele perceba que talvez eu esteja atingindo até um nível terapêutico, porque não precisa se construir dessa forma. Entendeu o que eu quero dizer? Então, isso tudo você pode trabalhar principalmente com aquela pessoa que não pode te dizer o que está acontecendo. Você imagina assim, você está diante de uma criança com autismo, né? E você automaticamente sabe o que está por trás do sentir dela naquele momento. Olha só. E se você for tentar conectar, ele não sabe te dizer o que está acontecendo. E aí o que acontece? Normalmente as pessoas acabam fazendo aquilo que elas querem, aquilo que elas acham, aquilo que elas têm como competência, né? Mas Aí não é que conseguem tá. muitas vezes, né? Então isso muda Eu muito a sei, forma como você se sei o posiciona. que está acontecendo com você, né? Eu sei o que está acontecendo com você. Já entendi tudo, vou resolver o seu problema. Né? Entendeu? Né? Então, assim, não é dessa forma. Né? A gente precisa entrar um pouco mais a fundo, respeitar a dor do outro, entender que, meu amigo, por trás do que talvez pareça uma simples inflamação de um tendão, talvez ali esteja a história de vida de um atleta. Né? Exato. Eu fiz uma live esses dias com o Kenson, o K9, que é um jogador e que a gente se tornou muito amigo, que teve várias cirurgias de joelho, que era uma grande, né, promessa e que sofreu muito com isso. E uma das coisas que ele mais se queixou, e ele fala para mim até hoje, fala, por muito tempo me enxergaram apenas como um joelho. Se talvez em algum momento alguém tivesse olhado para mim e entendesse que o meu joelho simplesmente estava contando um pouco da minha dor interna, talvez eu não tivesse tido tantas lesões de joelho. Então, isso é profundo, cara. Você fala, pô, é verdade, porque ninguém olhou para você, ninguém olhou para sua dor, ninguém olhou para sua história, ninguém se preocupou da relação sua com seu pai, ninguém se preocupou da relação sua com a sua mãe, ninguém se preocupou que talvez o seu relacionamento... Ninguém! Você simplesmente é uma máquina que tem que produzir porque você é um atleta e ganha para jogar bola e acabou. E, Não é assim. e por Não é mais que desse ele sinta jeito. um ponto na relação, ele não consegue linkar com a dor. Muitas vezes ele mesmo não consegue linkar. Então Jamais. tem que ter a gente que estuda o assunto para explicar para ele o que está acontecendo. Uma coisa bem interessante também, doutora, que eu tava vendo outro dia, a explicação de como, um exemplo, se tem 3 pessoas que sofrem o mesmo acidente de carro, né? Depois, vamos supor, depois de alguns meses, alguns começam a apresentar coisas diferentes no corpo. Uma começa a ter uma gastrite, outra desenvolve um problema no coração. Então, ainda tem essa subjetividade, até na hora do evento traumático, em cada órgão que vai atingir, independente da pessoa, ver o quanto é subjetivo cada coisa, né? Como você tem que olhar diferenciadamente, não tem como ver da mesma forma. Isso é outro conceito fundamental, né, das leis que determinam, né, estruturam a nova medicina germânica, que é a individualidade diante da percepção. Né? Não é porque nós dois passamos por situação parecida que nós dois vamos manifestar a mesma coisa. Né? Então a gente diz assim, imagine o seguinte, nós estamos vivendo um problema sistêmico, né, que é a pandemia. Mas existem pessoas na pandemia que ficaram ricos. Existem pessoas na pandemia que quebraram. Existem pessoas que na pandemia vão passar sem ter doença nenhuma. Existem pessoas na pandemia que automaticamente quase que exterminaram uma família. Então, o que isso acontece? O tema é um só, pandemia. Existem pessoas que estão achando que não está acontecendo nada. Existem pessoas que nem saem de casa. Então, o que isso determina? O que está acontecendo? Então, não é o evento em si. Né? Então, a gente diz assim, é possível mudar um evento? Não, não é possível. Tem como você mudar um evento? Não tem como você mudar o evento. Porque o evento é uma dinâmica. Você saiu na rua, o cara meteu uma arma na sua cabeça, não tem como você mudar o evento. Foi inesperado, o cara foi e colocou uma arma na sua cabeça. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, é possível
a partir de um olhar para o evento, eu poder mudar essas sensações diante do evento, eu ter autonomia, eu modular os meus processos, é possível. Então, isso, um conceito, se você for me perguntar, você como hipnoterapeuta aí, é possível você não ter algo? É possível você não viver algo? Eu ainda nunca vi uma técnica, nunca vi uma possibilidade de alguém te dizer, olha, se você fizer isso, não vai acontecer isso. Porque se tivesse, eu ia fazer assim, rapaz, não tem como você fazer algo aí para eu não ter a chance de desenvolver Covid? Não tem algo aí para eu ter a chance na minha vida de morrer depois do meu filho? Pra eu não... Existe essa possibilidade? Não existe. Não existe. Né? Então nós nunca vimos... Pessoas que chegam buscando esquecer coisas. Eu quero esquecer meu ex, eu quero esquecer de tal evento traumático. Não existe esquecer. Não existe esquecer. O aprendizado está ali. Não tem como esquecer. Né? Você sabe uma coisa que eu falo para meus pacientes? Eu falo assim, eu queria lá... Eu falo, é possível. Deixa seu braço aqui comigo. Deixa sua perna aqui comigo. Eu falo, como? Porque se você esquecer da sua história, é como se você esquecesse de uma parte que te constitui. Você é essa história. É como se eu quisesse apagar a parte sua. Não existe essa possibilidade. Mas é possível você entrar nessa história e modificar a forma com que você enxergou naquela determinada ocasião, dar um sentido diferente, assumir o controle. É possível. Isso é possível. Mudar, né? moldar o estado emocional, conseguir moldar o estado emocional, né? Trocar o estado emocional de problema. É como eu digo, tem muitas pessoas que... vou aqui bem hiperbolizar bem a história aqui, que a família sofre uma chacina e por conta disso ela é depressiva e acaba com o tempo até se enforcando, se matando. Outro caso, a pessoa passa por um mesmo problema, uma chacina na família, e isso serve de inspiração da ela para fazer mudança e trazer mudança na vida das pessoas e tudo mais. Então, assim, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Exato. Esses dias, essa semana eu estava atendendo uma paciente que me procurou porque queria emagrecer. Né? E ela é psicóloga. E eu falei para ela assim, primeiro, não enxergue o mundo de forma tão romântica assim. O mundo não é uma emoção. Tem hora que a gente tem que assumir a posição. Saia da posição de vítima. Eu estou assim porque a minha mãe não me amou e não me reconheceu. Calma. Porque o que você precisa entender? Imagine o seguinte, quantas crianças você conhece que se tornam adultos que a mãe rejeitou, tentou abortar, tentou acabar com a vida daquela criança? Não estou julgando. Cada um tem a sua dor, tem a sua história. Até uma cadela sacrifica o seu filhote quando ela estiver diante de uma história traumática, tá? A diferença é que a natureza não julga e o humano julga demais. Aí é uma outra coisa, nós estamos fazendo uma live sobre julgamento, que aí é outra coisa. Mas vamos entender, né? E existe outra criança que o pai e a mãe, desejou pra caramba, era o sonho da vida, foi amado, tal, tá bom? Esse que foi amado, desejado, na adolescência não reconhece os pais, vai usar droga. O outro que foi rejeitado, honra o pai e a mãe, agradece pela vida que deram, faz de tudo pelo pai e a mãe. Cara... E tem muito disso aí, viu? E tem muito disso. Lógico. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu falo, então, o que é a vida se não mais que uma percepção? Essa é uma frase que eu uso muito, cara. Eu falo, o que é... Porque a física quântica fala muito isso. E na germânica tem que estudar muita quântica para entender. O que é a realidade se não mais que uma percepção? E será que o que está te adoecendo é realmente o que aconteceu? Ou é a forma com que você viu? Será que o que está te adoecendo é realmente a realidade ou a sua realidade? Então, a germânica traz isso fortemente, Alex. Dessa capacidade que nós temos de viver as coisas de maneira real e de viver as coisas de maneira virtual. Que é o que diferencia o homem do animal. Que isso a gente estuda também muito no conceito da germânica, que é a evolução, né, filogenética aí, de toda a evolução da história. Por quê? O animal vive tudo de maneira real. 95% da nossa vida é animal. Animal pura. Por isso que não adianta a gente romantizar muitas coisas, não.
5% da nossa vida é a nossa capacidade humana, que é a única capacidade que nós temos de olhar para os processos com o nosso compartimento da consciência, que é o nosso compartimento mental, que é a capacidade que nós temos de analisar, refletir sobre essas questões que nos conectam ao passado, futuro, enfim, que o animal não tem. Agora, outra coisa muito importante, que muitas vezes o que impede a pessoa de se curar é justamente a falta que ela tem da capacidade de se conectar com uma realidade. Ver as coisas de um outro ponto de vista mais concreto, né? Se você um dia for conversar com alguém, falar assim, cara, você vai casar, e o casamento é assim, 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 vai ter momento que vai acontecer isso, 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 a chance que você tem de casar e ter vida longa é muito maior do que alguém chegar para você e falar assim, não, rapaz, não existe isso não, a vida é assim, é o príncipe encantado, não é? Quer dizer, romantizou demais. A realidade não é assim. A realidade é que você vai ter as coisas e a diferença é que quem conseguir olhar para o processo diferente vai tocar o barco. Quem não conseguir vai ficar no meio do caminho, né? Então, esse é o grande ponto que é o que a gente fala que é onde o paciente é fundamental para poder mudar o processo de sair de um estado que ele chama de doença para poder migrar para um estado que seria a saúde, né? Ou a capacidade do corpo de se autocurar. Então, isso seria um conceito importante aí, que talvez de uma forma resumida, tudo que talvez esteja embutido nesse grande conhecimento aí, que é o conhecimento da nova medicina germânica, né? Por isso que eu digo, e colocar num contexto técnico, né? Você está enroscando para mim, eu não sei se você está enroscando para todo mundo aí. Ah, agora sim. Tá enroscando um pouquinho, mas tá dando para entender. Tá. Então, imagina, né? A gente não pode pegar tudo isso e colocar num conceito técnico. Se algo gigantesco, né? Um incrível, conceitual, realmente que dá sentido para a vida, né? Num processo que parece que você vai simplesmente manipular e as coisas vão se ajustar, né? Não é tão simples assim, mas é muito fascinante, né? Ter o conhecimento, ter o autoconhecimento, compreender o que está por trás da história de vida daquele paciente, por trás daquela dor. Tudo isso muda completamente, né? É fascinante. Tem muito a ver com o resgate da essência, né? Que é uma coisa que eu falo muito, você resgatar a sua essência, né? Para zerar esses traumas aí no corpo, principalmente. Doutor Alan, a gente está chegando na reta final, infelizmente, aqui do nosso horário, já deu 10 horas. Estou com medo que antes que derrube a gente aqui, você dê um pouco do detalhe dessa iniciação semipresencial, para depois a pessoa passar para o curso presencial. Explica um pouquinho aí como é essa transição para os alunos que estão interessados no curso. Sim. Como que funciona hoje? Vai levar aí para a Bahia, que é a formação completa. Então, hoje o aluno, para viabilizar e o aluno ter acesso a um conteúdo por mais tempo, né? Nós disponibilizamos de forma online. Então, vamos supor, ele foi lá e fez a matrícula agora. Ele vai ter acesso a essas 5 leis que a gente... E aí ele vai para o curso presencial de 4 dias, em que ele vai estudar todas as doenças, né? Todo o comportamento físico e todos os transtornos psíquicos. Então nós vamos estudar inflamação, câncer, úlcera, enfim, problemas endócrinos, todos os tipos de tumor, né? E depois nós vamos estudar os transtornos psíquicos, ansiedade, depressão, pânico, autismo, Parkinson, Alzheimer, déficit de atenção, hiperatividade, enfim, tudo que foi descrito aí que são as doenças psiquiátricas, vamos falar assim, né? Também vai ser estudado. Então isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que vão estudar apenas as doenças físicas. Não, é sempre uma integração físico e psíquico, né? Então, né, no momento do presencial, depois que a pessoa já fez essa
imersão aí no conteúdo online, ela vai ter acesso ao aprofundamento, que seria todo esse processo, né? Em que nós vamos estudar cada uma das partes que constituem o corpo. Então, por exemplo, num dia a gente vai estudar todo o sistema visceral. No outro, nós vamos estudar todo o sistema músculo-esquelético. No outro, nós vamos estudar todo o sistema de revestimento, a pele, por exemplo, né? Depois, nós vamos estudar todos os comportamentos. Então, dessa forma, a cada dia você vai aprofundando e vai tendo a possibilidade de compreender aí toda a estrutura, né, que desencadeia qualquer tipo de doença, seja no homem, seja no animal. Por exemplo, eu tenho alunos veterinários, ok? Então, lógico, o câncer de mama de uma cadela não é diferente do câncer de mama de uma mulher. É a mesma forma, não muda absolutamente nada. Inclusive, as duas estão tendo câncer pelo mesmo motivo. Então, isso é muito interessante. Então, imagine, né? Imagina você ir num veterinário, você leva a sua cadelinha lá, e essa cadelinha chega, ela não fala, a dona dela vai contar a história, e o veterinário consegue saber o que a cadela está sentindo lá na casa daquela dona, e esse cara fala assim, olha, faça isso, 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 que vai mudar a história de vida da sua cadela. Já pensou? Que legal. E quantos relatos a gente tem, porque o animal se cura muito mais do que o humano, de depois voltar de um tempo e aquela cadela não ter mais o câncer de mama. Cara, isso é fascinante, isso daí é impressionante, esse processo, quando as coisas realmente acontecem, como o organismo é capaz de se curar, né? Como a gente tem uma potência grande que foi deixado de lado, porque ao longo da vida a gente achou que a cura está sempre externamente, né? Então, são pequenos ajustes. Então, né, você tem isso daí, você tem, por exemplo, eu já tive alunos, agricultor, o cara muda o terreno, o solo onde ele planta. Rapaz, você pega um experimento que criança faz na escola, que é conversar com um grão de feijão um dia mandando coisas positivas e para o outro coisas negativas e ver como eles crescem. Muda, muda, né? Então, isso é importante. Então, a formação, ela é a formação completa. Você vai ter todas as ferramentas de informação possível para você poder atuar aí no ponto de vista clínico ou para as pessoas que buscam autoconhecimento e querem saber mais, né? Enfim, não há problema nenhum dentro dessa possibilidade, né? O conhecimento, ele é livre, né? Isso é importante. Ou seja, a pessoa não precisa ser terapeuta, não precisa ser da área de terapia para querer aprender a nova medicina germânica, né? Ela pode aprender a nova medicina germânica para a vida dela, sem ela nem querer nunca trabalhar com isso, né? Eu quando tive a possibilidade, por exemplo, eu forcei minha mãe a fazer. Não, a senhora vai fazer, eu quero que você tenha conhecimento, porque hoje, amanhã pode ser você, eu não sei. Qual mulher está livre de um câncer de mama ao longo da vida? Qual homem está livre de um câncer de próstata? Né? Eu falo, o único que está livre é aquele que morreu com 30 anos. Esse provavelmente não vai ter câncer de próstata, mas se a gente viver até os 100, qual a possibilidade? Entendeu o que eu quero dizer? O risco está aí, né? Você vai deixar para buscar a possibilidade de conhecimento no momento que você tem o diagnóstico ou você vai tentar buscar antes? Isso faz toda a diferença, né? Então, conhecimento é uma coisa que não tem problema e é livre, né? É aberto. E a gente gosta muito de ver quando as pessoas realmente estão engajadas a buscar uma transformação e assumir o controle da vida, né? Isso é fundamental. A gente começa a entender que plano de saúde, o conceito é bem distorcido, né? Do que plano de saúde, né? Que a gente fala tanto de plano de saúde, pô, plano de saúde é não ficar doente, né? Plano de saúde é não ficar doente, é um plano de saúde, né? É isso mesmo. Doutor Alan, então, para dar mais detalhes aqui, então, pela primeira vez na Bahia, né, doutor Alan Borges, com curso de sentido biológico das doenças, de 12 a 15 de agosto, em Salvador. Doutor Alan, muito obrigado pela presença. Quiser deixar algum recado aí, alguma coisa que queira falar, se despedir o pessoal. E muito obrigado pela presença mais uma vez. E até breve no nosso curso. Vou dizer pro pessoal se inscrever, né? Tô louco para ir, né? Poder ir aí para a Bahia, para a gente poder compartilhar esse conhecimento, né? E estar mais próximo aí das pessoas. Estou com saudade já da questão presencial, né? Acho que isso é muito bacana. Também. Então, se inscrevam aí, porque está chegando, né? Nós estamos já na metade de julho, daqui um mês.
Daqui um mês eu estou aí, ó lá. Escuta a Bia aí. A Bia já fez várias vezes o curso, né? Então, isso é muito legal, a possibilidade da pessoa refazer. Não para nunca, né, Alex? Então, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela parceria e dizer para as pessoas aí, se matriculem no curso para a gente poder fazer um evento muito legal aí na Bahia. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Viu? O acarajé tá garantido. Grande abraço, doutor Alain. Um abraço, até mais, boa noite. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todos.